Paz do Senhor, povo de Deus, vamos mais a uma meditação. Eclesiastes 11, versículo 1, ele diz o seguinte: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Quando ele diz lança o teu pão sobre as águas, o que é que podemos pensar? Mas se lançarmos o pão na água, o pão vai esfarelar. Como é que o pão vai retornar para as nossas vidas se a água mesmo desfaz ele todo? E ele fica em pedacinhos. Mas o Senhor disse: lança o teu pão sobre as águas, para que mais tarde o acharás. Aí a gente vai para Abraão. Abraão com um filho, e o Senhor pede esse filho único. Vamos lá, Abraão, entregar o teu filho, o teu único filho, no altar. E Abraão deve ter ficado chocado com essa proposta do Senhor. Deve ter ficado entristecido, angustiado. E o Senhor pediu a ele, e logo na madrugada ele se levantou. Talvez se ele demorasse mais de entregar aquele único filho, talvez ele desistisse. E aquele filho a gente pode dizer que era um pão que ele ia lançar sobre as águas. E aí ele vai para o altar para oferecer Isaac. E quando já está tudo preparado, quando ele já estava pronto para o sacrifício, porque ele depositou a confiança no Senhor. E antes dele subir ao monte, ele disse aos servos: ficai aqui, que eu vou subir, vou adorar com meu filho e vou voltar. Olha a convicção dele, olha a certeza dele. Ele ia lançar o pão dele sobre as águas e esse pão ia retornar para ele e ele ia descer para comemorar. Ele não sabia o que ia se passar, mas já havia uma fé, uma convicção dentro do coração dele. E ele subiu para entregar aquilo que era mais precioso, aquilo que mais ocupava o coração dele, a alegria dele na velhice de ter um filho que ele não imaginava, um filho que a esposa não imaginava, mas que havia uma promessa sobre a vida deles. E aí ele sobe para entregar aquela promessa que o Senhor tinha dado a ele. E no momento que ele vai lançar a lança sobre o filho, do alto céu o Senhor brada e manda ele parar. Porque Deus, ele testou o coração de Abraão para ele mesmo, porque Deus já sabia o que havia no coração de Abraão. Mas Abraão precisava saber o que é que estava no coração dele. Se aquele filho era mais importante do que Deus. E aí naquele momento ele viu que Deus era mais importante do que o filho. Mas ele estava disposto a entregar. E aí a gente vai para o nosso Pai, o nosso Deus, que a Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho. Deus entregou Jesus naquela cruz. Jesus foi morto. Jesus era o pão, como ele diz, é o pão da vida, o pão que veio trazer vida à humanidade. E aí Deus lança este pão sobre as águas, que é o mundo. Mas Deus lança esse pão na certeza de que esse pão vai voltar para ele. E aí depois da crucificação, Jesus diz: eu estou voltando para o Pai, o vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Aí diz aos discípulos. Então, para que Jesus voltasse para Deus, Deus precisou entregar Jesus. E é assim a nossa vida é de entrega. Precisamos entregar aquilo que Deus já nos pediu. Porque não há nada maior do que a presença de Deus nas nossas vidas. Então, nesta tarde, que viemos procurar no nosso coração o que tem sido maior do que a presença de Deus.
Ele diz: lança o teu pão sobre as águas, para que mais tarde o achará. É uma questão de fé, uma posição de fé. E aí a gente vem para Moisés. Joquebede pega Moisés, aquele filho, e aí coloca o filho naquela situação. Coloca o filho naquela situação, mas crendo que o filho ia voltar para ele, para ela. E aí ela lança o pão sobre as águas. Literalmente ela lançou Moisés ali naquelas águas perigosas, naquelas águas turbulentas, naquele rio Nilo que todos conheciam que era um rio perigoso. Mas ela decidiu entregar. Ela decidiu entregar. E mais tarde ela recebeu de volta. E ainda recebeu com um salário. Ela recebeu de volta e ainda recebeu com um salário. Então Deus, ele faz tudo perfeito. Para a humanidade seria uma loucura ela colocar o filho dela naquelas águas. Para a humanidade é uma loucura colocar o pão na água. Para a humanidade foi uma loucura Abraão ofertar o filho dele no altar. Mas Deus, ele faz coisas loucas, ele faz coisas diferentes para que o nome dele seja glorificado. Ele diz que os nossos pensamentos não são dele, os nossos caminhos não são dele, o dele é mais alto do que os nossos. Por isso ele nos chama nesta tarde para entregar no altar aquilo que nós temos mais de precioso e deixar Deus trabalhar no nosso coração. Porque a partir do momento que a gente entrega, Deus entra com libertação, Deus entra com cura sobre as nossas vidas. E Ele muda a nossa história. Ele muda o nosso pensar, o nosso agir, o nosso falar, a partir de uma entrega. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus. Amém.